Diz o seguinte, a palavra do Senhor, começando pelo versículo 13. Paulo assim nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 13, agora o versículo número 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quando você olha aqui esses dois versos, quando você olha aqui esses dois textos, você percebe pelo menos dois motivos. Você percebe pelo menos duas razões pelas quais Paulo fala aqui acerca da ressurreição. A primeira razão, o primeiro motivo, para esclarecer aos irmãos. Versículo 13. Para esclarecer os irmãos. É por isso que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, os cristãos em Tessalônica, eles não tinham, pelo menos um conhecimento mais concreto, pelo menos um conhecimento mais aprofundado, daquilo que sucederia, daquilo que aconteceria aos crentes que estivessem mortos quando Cristo voltasse para buscar a igreja. É por isso que Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a quem? Aos que dormem. Esse dormir aqui, gente, não é o dormir do sono físico não, entendeu? Daquela pessoa que está cansada, que muitas vezes passa o dia na labuta, muitas vezes passa o dia no trabalho e está com vontade de dormir, e está com vontade de descansar. Não. Essa palavra aqui, dormir, é uma palavra figurada que diz respeito à morte física. Via de regra, quando você olha a palavra dormir na Bíblia, ela vai ter essa conotação. Ela vai ter a conotação de dormir no sentido físico, ou seja, de você descansar, e de dormir no sentido figurado de você morrer. Então, muitas vezes quando a pessoa, melhor dizendo, muitas vezes quando a Bíblia fala de alguém dormindo, não é o sono físico, mas sim o sono da morte. Quer ver alguns exemplos de como isso se dá? Quer ver alguns exemplos de como isso acontece? Abram aí, queria ler pelo menos dois textos. O primeiro deles, palavras do próprio Jesus Cristo. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E já eu vou explicar por que eu estou detalhando esse aspecto. Já eu vou explicar, certo? João, capítulo 11. Capítulo 11. Versículos 11 até o versículo 13. Aqui é aquele episódio em que Lázaro morre, né? E aí Cristo vai conversar acerca desse fato com os discípulos e ele vai usar a palavra dormir no sentido figurado para conotar, ou para denotar, melhor dizendo, morte no sentido físico. João capítulo 11, versículos de 11 até o versículo 13. Sem desmarcar Tessalonicenses, viu? A gente vai estar voltando para lá durante o estudo todinho, ok? Vai ser o nosso texto central, vamos assim dizer. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, versículo 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Cristo dizendo para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O adormecer aqui não é o adormecimento no sentido de dormir, mas é a morte. Cristo sabia que Lázaro havia morrido e ele iria ali para onde Lázaro estava, em Betânia, para fazer o quê? Para ressuscitá-lo dentre os mortos. E olha só o que acontece, uma coisa interessante. Versículo 12, olha só o que acontece. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos pensavam que o dormir ali era dormir no sentido físico. Então é como que os discípulos estivessem dizendo: Senhor, não se preocupe com Lázaro, se ele está dormindo, está tudo em ordem, está tudo ok, ele está bem. Mas aí vem, olha só, versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito a quê? A morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, dormir na Bíblia
pode ser fisicamente e pode significar a morte física propriamente dito. Quer ver outro exemplo disso? Com esse eu vou me dar por satisfeito. Eu tenho aqui outros exemplos, se você quiser depois o material, você pode pegar, está tudo aqui escrito. Abram aí, por favor, Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A gente vai ver aqui o primeiro martírio na Bíblia, que é o martírio de Estevão. E olha só como é narrada aqui a situação. Atos capítulo 7, versículo 60. Atos capítulo 7, versículo 60. Olha só, diz o seguinte a palavra. Então, Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, ao ser apedrejado pelos judeus: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, foi o que aconteceu com Estevão? Adormeceu, no sentido de morreu. No sentido de morreu. Então, a Bíblia muitas vezes usa a questão de dormir não para o sono físico, mas de dormir no sentido da morte física. Então, o que é que estava acontecendo com os irmãos lá em Tessalônica? Eles eram ignorantes em relação a isso aí. Em relação a quê? A situação dos mortos quando Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Aí você fica perguntando, mas por que será que a Bíblia ela descreve essa questão de dormir significando a morte física? Porque quer queira, quer não, meus irmãos, é como que você descansasse da vida terrena, com as suas labutas, com as suas preocupações, com as suas inquietações, com as suas dificuldades. Então, quando você morre, você descansa destas coisas que fazem parte da nossa vida aqui e agora. Aí fica justamente a razão pela qual eu estou insistindo nesse ponto. Por que eu falei isso? Porque existem algumas pessoas que dizem que nós, os crentes, quando morremos, a gente vai dormir. A nossa alma vai dormir até o julgamento final. E elas se baseiam, pasmem, nesses textos que eu estou citando. E aqui são tão claros que o dormir aqui não é no sentido físico, dormir aqui no sentido da morte física, da sua existência aqui, agora. Então, não vamos cair nessa conversa, não vamos cair nessa heresia de pensar que quando um crente morre, ele entra num estado de inatividade. Não, não, não. Quando a gente morre, a gente sai desse plano terreno físico e a gente vai para outro plano. Que plano? Um plano espiritual, um plano celestial. Com esse corpo, não. Somente com a nossa alma. Mas naquele plano, estaremos conscientes. Naquele plano, estaremos existindo. Naquele plano, estaremos já na presença de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque esse era o desejo que marcava o coração do apóstolo Paulo. Era por isso que para Paulo tanto fazia estar vivo ou morrer. E a gente vai ver um pouco daquilo que ele fala em relação a isso aí. Viver, Paulo dizia, eu vivo para Cristo. Morrer, Paulo dizia, para mim é lucro. E por que é lucro? Porque Paulo tinha a consciência de que se ele partisse dessa vida, desse plano terreno, desse plano físico, desse plano material, ele iria para um outro plano celestial, espiritual, para estar na presença do próprio Jesus Cristo. Abra aí, por favor, sem desmarcar Tessalonicenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, 21 e 23. Olha a visão que Paulo tinha da vida presente, da vida futura. É uma visão bem otimista. Ele dizia, porquanto, veja, para mim o viver é Cristo. Vivia Cristo, realizava o seu trabalho, desenvolveu o seu ministério. E se morresse era o fim de Paulo? Não, ele completa aqui, e o morrer é lucro. E por que o morrer era lucro para o apóstolo Paulo? Ele explica, versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. No 23 ele explica, ora, de um e de outro lado estou constrangido. Veja, tendo o desejo de partir, veja, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.